técnicas de respiração podem ser perigosas? Fala galera, eu sou Renata Freisleb, biomédica e instrutora de yoga, especialista na ciência da respiração, e hoje eu vou falar sobre esse tema muito importante que me perguntam muito: quais são os cuidados que eu preciso ter ao executar técnicas de respiração? Então, se você é um praticante, é uma pessoa que trabalha com exercícios respiratórios, já deixa o like nesse vídeo que vai te ajudar muito, e não esquece de compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Quando eu primeiro me formei em instrutora de yoga, eu também tinha muitas dúvidas sobre os potenciais riscos dos exercícios respiratórios, porque o que nos é passado dentro da formação não nos dá base para realmente compreender os mecanismos pelo qual alguma coisa de ruim pode acontecer. Então a ideia do vídeo de hoje é explorar um pouquinho mais, ainda que de forma breve, alguns cuidados importantes na hora de executar exercícios respiratórios. Nós temos muitos exercícios respiratórios que são adequados para todas as pessoas, porém temos alguns tipos de exercícios que produzem efeitos semelhantes a um treino de alta intensidade, a um treino de simulação de altitude, alguns exercícios que provocam hiperventilação, e nesse caso, aí a gente precisa ter algum cuidado com algumas populações que têm condições de saúde graves, problemas cardíacos, gestantes, problemas de depressão e mesmo dentro do público que sofre aí com crises de ansiedade e crises de pânico. Os maiores cuidados que a gente deve ter é quando a gente estiver utilizando técnicas que são de hiperventilação, ou seja, que aumentam a ventilação pulmonar, ou técnicas de retenção de ar, principalmente retenção de ar mais longa. Isso porque esse tipo de técnica pode provocar alterações aí nos níveis de concentração dos nossos gases respiratórios, provocando potencialmente uma hipóxia, uma redução dos níveis de oxigênio, e uma hipercapnia, um aumento dos níveis de CO2. Esses efeitos, ao contrário do que muita gente pode pensar, muitas vezes são procurados porque produzem aí adaptações positivas na nossa respiração e podem, a longo prazo, servir para nos trazer muito mais energia e otimizar o processo respiratório como um todo. Porém, qual é o potencial risco dentro de algumas populações? Vamos pegar o exemplo do pessoal que sofre de crises de pânico. É muito comum que dentro dessa população haja uma baixa tolerância aos níveis de CO2. Quando a gente está entrando numa crise, um dos mecanismos que acompanha a crise, além de batimentos, suor, aquele estado todo que acompanha uma ativação simpática, é a hiperventilação. Então o indivíduo tende a aumentar a ventilação pulmonar quando entra numa crise. Portanto, quando a gente faz esse tipo de técnica que aumenta a ventilação pulmonar com uma pessoa que tem tendência a essas crises, muitas vezes ela pode acabar entrando em uma, o que não é o que a gente está buscando muitas vezes dentro de uma aula de yoga, dentro de uma prática respiratória. Por isso é necessário gradualmente expondo essa pessoa a treinos de respiração que vão ajudar ela a controlar esses momentos de crise. Então esse tipo de técnica ou de hiperventilação pode não ser muito apropriado para essas pessoas. Da mesma maneira, as técnicas de retenção longa também podem provocar esse descompasso. Se o indivíduo retém por muito tempo e ele não é habituado a ter níveis de CO2 tão altos dentro de si, acaba que quando ele retorna à sua respiração normal, ele não consegue controlar essa resposta ventilatória, ventila demais e aí, novamente, ele pode estar indo para uma crise. Isso, em geral, não acontece com retenções muito curtas, porém é bem variável de pessoa para pessoa o nível de tolerância que ela tem dentro dessas retenções. Por isso eu sugiro você assistir a minha aula do teste Bolt, que vai ficar aqui na descrição do perfil se você quiser saber mais sobre isso. Agora, um cuidado muito importante, essencial, que eu vou compartilhar com vocês aqui, é sobre você não fazer hiperventilação seguida de retenção dentro da água. Isso porque quando você hiperventila, você acaba eliminando muito CO2. E os níveis de CO2 são basicamente um sinal químico aí que sinaliza para o seu corpo o quanto ele deve respirar, o quanto ele deve ventilar. Portanto, se você faz uma hiperventilação e segue isso como uma retenção, é muito normal que você consiga fazer uma retenção muito mais longa, porque é como se você estivesse enganando o seu corpo, eliminando o CO2 primeiro e depois retendo, e aí os níveis vão subindo gradualmente. Só que uma das respostas possíveis para quem consegue fazer uma retenção muito longa aí nesses processos é a do desmaio. Muitas vezes o corpo, já entrando num processo de hipóxia mais severa, baixando muito os níveis de oxigênio e percebendo que você continua retendo, você não vai voltar a respirar, ele te desmaia para forçar essa ventilação a retornar. E aí, se você estiver dentro da água, isso pode ser fatal.
Aconteceu um caso, inclusive, muito triste de uma menina, uma jovem adolescente, que faleceu praticando a técnica do Wim Hof, uma técnica conhecidíssima, dentro da piscina. Então esse é um cuidado muito importante para você ter, evitar as técnicas de hiperventilação. Eu vou compartilhar esse artigo aqui com vocês que eu encontrei na biblioteca da Oxygen Advantage, pessoal que é referência aí no treino da respiração disfuncional e no treino da performance atlética, e entendam que existem outras ferramentas aí que a gente pode estar utilizando, né, para melhorar a performance que não seja exatamente essa, né? Principalmente essa questão de fazer a retenção aí dentro da água, que pode ser algo muito perigoso, muito prejudicial. No mais, pessoal, existem muitas técnicas que são super seguras, inclusive extremamente benéficas de serem realizadas com toda a população, mas é importante que a gente esteja bem informado para a gente aprender a reconhecer o tipo de técnica e os efeitos que ela provoca e assim utilizar os melhores exercícios para os nossos alunos e para nós mesmos. Se você quer aprender muito mais sobre respiração, não deixe de se inscrever no canal, que aqui tem muito conteúdo sobre isso. Deixe o like e compartilhe esse vídeo agora para esse aviso sobre os potenciais riscos das técnicas de respiração chegar a todos. Muito obrigada e até breve!